Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje é Cristianismo Evangélico em Moçambique. Cristianismo Evangélico em Moçambique. Muito bem, nós estamos fazendo uma série de vídeos falando de cristianismo evangélico em países lusófonos, ou seja, países que têm o português como língua oficial, ok? Então, já falei aqui, nós já fizemos um vídeo aqui, falando sobre cristianismo evangélico no Brasil, como começou, como surgiu, cristianismo evangélico na Guiné-Bissau, em Portugal, Timor-Leste, Angola, e hoje nós estamos falando de cristianismo evangélico em Moçambique. Você que está nos assistindo pela primeira vez, inscreve no nosso canal. Aqui nesse canal, Propósito Sem Opressão, tem vários vídeos falando de diferentes temas, tá? Não só cristianismo evangélico, nesses países nós também temos muitos vídeos aí falando sobre diferentes assuntos. O foco principal é o cristianismo, tá? É o cristianismo, nós falamos especificamente de propósito de vida de um homem ou de uma mulher, sobretudo de um cristão, pessoas relevantes para a sua sociedade na sua época, ok? Então inscreve no nosso canal, dá aquela força. Você que já conhece o nosso trabalho, aperta o sininho, dá like e bora lá, ok? Então vamos lá. Hoje nós estamos falando de cristianismo evangélico em Moçambique. Muito bem. Primeiro só gostaria de ressaltar o seguinte, Moçambique é o único país da ex-colônia de Portugal na África que fica do outro lado do continente, ok? Que fica lá do lado oriental, ok? Na costa do Oceano Índico. Enquanto o resto dos países que foram colônia de Portugal, todos eles são banhados pelo Oceano Atlântico. É caso de Cabo Verde, caso de Guiné-Bissau, caso de Angola, São Tomé e Príncipe. Só Moçambique fica do outro lado do continente, ok? Muito bem. Então, quando chegou o cristianismo evangélico em Moçambique? Bom, basicamente, os primeiros missionários que vão chegar em Moçambique, missionários protestantes que vão chegar em Moçambique, vão chegar praticamente na mesma época que chegaram em Angola, no final do século XIX, ok? Os primeiros missionários que chegaram em Moçambique foram missionários suíços. Nesse caso, são missionários calvinistas que vão chegar em Moçambique. Agora, veja bem, tem uma coisa que eu não ressaltei em outros vídeos, de outros países, realidade de outros países. Como é que foi possível a igreja protestante chegar nos países que foram colônia de Portugal? Já que Portugal é um país tradicionalmente, culturalmente católico, ok? É a igreja católica que vai apoiar o catolicismo, missionários católicos se instalarem nesses países da ex-colônia de Portugal. E como é que foi possível se instalar missionários protestantes na época? Veja bem, na Conferência de Berlim, mais ou menos em 1885, existe uma cláusula que o Portugal acabou assinando, ok? Sem querer, mas acabou assinando como uma forma de flexibilidade, ok? Acabou assinando porque foi proposta, essa cláusula foi proposta pela Alemanha, de dizer o seguinte, nas colônias de Portugal, que fosse permitida a instalação de missões protestantes, ok? Então Portugal acabou assinando essa cláusula, ok? Permitindo assim a instalação de missionários protestantes nesses lugares. Foi o que aconteceu, então, permitiu a instalação de missionários protestantes na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Angola e outros países do continente africano, ok? Não porque Portugal quis, mas estava nessa cláusula proposto pelo chanceler alemão na época, de que fosse permitida a instalação de outras formas de fé. Então eles acabaram assinando. Não apoiaram esses missionários, Portugal nunca teve interesse em instalação de missões protestantes, mas ele teve que liberar, teve que permitir a chegada desses missionários, ok? Até aqui tudo bem? Muito bem. Então, como eu estava falando, missionários suíços foram os primeiros a chegarem, ok? Primeiros missionários protestantes a chegarem em Moçambique. Embora bem tarde, ok? Porque os primeiros que chegaram foram os católicos, ok? Lá no século XV, século XVI. Mas os primeiros missionários protestantes que vão chegar em Moçambique, eles vão chegar no século XIX, final do século XIX. Ok, gente? Muito bem. Bom, em Moçambique, a Constituição moçambicana, ele prevê liberdade de religiões, ok? E o governo, de modo geral, ele respeita todas as religiões em Moçambique. Instalação de de diferentes religiões. Embora, ok? É bom que se tenha isso em conta. Embora, tradicionalmente, como em todas as ex-colônias de Portugal, se instalaram primeiro a fé católica. De maneira que sempre você vai ter massivamente os católicos, ok? Por ser religião sempre apoiado pela colonização portuguesa. Na verdade, chegaram juntos, ok? Com a colonização portuguesa. Muito bem. Bom, a situação atual de números de fé, distribuição de fé em Moçambique, ela não é atualizada. Últimos dados que nós temos acesso dados de década de 2000, especificamente 2000
2007. Nós não temos ainda dados, procuramos dados, não tem dados atuais, ok? Então é uma estimativa que eu vou passar aqui, beleza? Então, em Moçambique, nós temos basicamente 56,1% de cristãos, ok? Desse número de cristãos, nós vamos ter, por exemplo, aliás, no seu todo, ok? 56,1% de cristãos, mais ou menos 20%, 20 a 25% são evangélicos, ou seja, protestantes, tá? E o resto, ok? Mais ou menos 30 e pouco por cento são católicos, ok? Os muçulmanos, existem bastante muçulmanos em Moçambique, também pela tradição, ok? Existem 17,9% de muçulmanos, ok? Na população moçambicana. Enquanto isso, nós vamos ter 7,3% de pessoas que afirmam praticar outras crenças, principalmente a fé cristã, a religião tradicional africana em Moçambique, tá? Animismo, basicamente, ok? 18,7% não tinha crença. Nos dados que nós temos de 2007, 18,7% da população moçambicana declaravam não ter nenhuma forma de religião, tá bom? Muito bem. Então, as diferentes comunidades de fé, sejam islâmicos, sejam católicos, protestantes e outras formas de expressão religiosa em Moçambique, vai se espalhar em todo o país. Embora você vai encontrar, por exemplo, na região norte e nordeste, maior quantidade de muçulmanos, maior quantidade de islâmicos, na região norte e nordeste. E na região sul, região capital ali, região central, e região sul você vai encontrar na sua maior composição, formado de católicos e protestantes, ok? Então, católicos e protestantes, como eu acabei de falar há bocado, eles vão se concentrar mais na região central, capital, ok? Maputo, e região sul do país, ok? A Direção Nacional de Assunto Religioso, que faz parte do Ministério da Justiça em Moçambique, ele afirma que os cristãos evangélicos são o grupo religioso que mais cresce no país. Eu acho que esse é um fenômeno mundial, em todos os países, sobretudo países lusófonos, países de língua oficial portuguesa, que eram tradicionalmente católicos, todos eles, a religião que mais cresce é a religião protestante, religião evangélica em toda a sua vertente. Em toda a sua vertente. Você vai ter presbiterianos, metodistas, congregacionais, Assembleia de Deus, aí vai, ok? Batistas. Então, o que mais cresce, seja em Angola, hoje está crescendo extremamente rápido na Guiné-Bissau, em Angola, enfim, em diferentes lugares, ok? Eles têm crescido muito. A crescente população, é bom que a gente colocar isso também, tá? Para contrapor aqui. A crescente população, imigrantes, sobretudo imigrantes que vêm de sul da Ásia, sobretudo a Índia e outras regiões ali do sul da Ásia, eles vão ser predominantemente muçulmanos, razão pela qual os muçulmanos também têm crescido em Moçambique. Mas o maior grupo religioso que cresce em Moçambique a cada dia são os evangélicos, ok? Então, só para recapitular aqui, os cristãos, todos eles, cristãos evangélicos e cristãos católicos, somam mais ou menos entre 56% a 60% da população, ok? Dividido assim, 20% protestante, 20 e pouco por cento de evangélicos e o 30% de católicos. Seguido então de muçulmanos, que tem entre 17% a 18%, 18,7% daqueles que dizem não professar nenhuma fé, não tem religião, ok? Norte e nordeste de Moçambique, você vai encontrar maior número ali de muçulmanos. Região central, região sul, você vai encontrar mais cristãos católicos, cristãos evangélicos, ok? É bom lembrar que em Moçambique tem vivido últimos 5, talvez 10 anos, a perseguição na região norte e nordeste, sobretudo no nordeste, ali na região chamada Cabo Delgado, região onde os evangélicos, cristãos de forma geral, têm sido perseguidos pelos grupos fundamentalistas islâmicos, têm perseguido a população nessa região. Perseguido não só perseguição psicológica, moral e tal, violência moral, psicológica, é perseguição de matar, de assassinar mesmo. Então eles chegam nas vilas cristãs e ali eles incendiam, matam civis desarmados, povo simples, eles matam e têm cometido atrocidade até hoje em Moçambique. Então, no norte e nordeste de Moçambique, os cristãos têm sido fortemente perseguidos, ok? O governo central tem enviado tropas para proteger o povo local, mas eles aproveitam, por exemplo, quando o governo retira do lugar, não tem patrulhamento, e aí eles aproveitam, são grupos fundamentalistas islâmicos, ok? Que aproveitam ali e massacram, queimam casas de população, queimam pessoas vivas, exatamente por conta deles professaram
professarem fé católica e fé protestante cristã, ok? Então, para concluir nosso vídeo de hoje, mais uma vez eu gostaria de pedir, quem está assistindo esse vídeo, todos os cristãos do mundo, quem tem acesso a esse vídeo, vamos orar pelo Moçambique. Vamos orar pelos missionários, pelos cristãos em Moçambique. No norte e nordeste de Moçambique, eles têm sofrido forte ataque, forte perseguição. Muita gente desarmada, civil, gente inocente, tem sido massacrada, tem sido assassinados. Casas, propriedades têm sido depredadas por esse grupo islâmico fundamentalista, ok? Você que não assistiu até aqui, muito obrigado. Você que já conhece o nosso trabalho, para você não esquecer, aperta o sininho, dá um like. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreve no nosso canal, tem muitos vídeos aqui. Dá aquela força para o YouTube poder encaminhar mais nosso trabalho para diferentes pessoas. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.